Para a radioterapia, temos a honra, a satisfação de receber, pode ficar tranquila, é a doutora Roberta, né, aqui do Serviço de Radioterapia, que aí vai conversar um pouquinho, porque quando eles vão fazer radioterapia, ficam assim, de cabelo em pé. Cadê a odontologia para preparar essa boca? E a gente fica, qual é o planejamento? Poupe as glândulas, né? O que a gente vai ter de saliva após isso? Então, é um desespero aqui, mútuo. Doutora Roberta, muito obrigada. Boa tarde, gente. Na verdade, é mais uma conversa sobre radioterapia, para esclarecer quais são as modalidades que a gente tem disponível para esses pacientes, o que seria o mundo ideal relacionado ao tratamento, o que é que a gente tem disponível, mas infelizmente não disponível para todos os grupos de pacientes, e quais seriam os benefícios desses tratamentos um pouco mais modernos, digamos assim. Falando um pouquinho sobre os conceitos de radioterapia, radioterapia é o uso da radiação ionizante visando o tratamento. A radioterapia, a irradiação ionizante, ela pode ser usada para diagnóstico, como a gente vê, por exemplo, em raio-x, mas quando a gente fala da utilização dela para tratamento, aí a gente define como radioterapia. Ela pode ser emitida por aparelhos, que eu vou mostrar mais na frente, ou através da liberação, por exemplo, bracterapia de próstata, que faz um implante de sementes e ela fica ali emitindo irradiação por um período. Então, existem essas possibilidades de produção de irradiação. E a indicação, ela pode estar indicada para tratamento de acometimentos benignos, como, por exemplo, profilaxia de queloide, pacientes com ginecomastia, mas hoje a principal aplicação da radioterapia está mesmo presente nas indicações das doenças neoplásicas. O principal deles e o que a gente acaba querendo lidar mais é a busca da cura da doença durante o tratamento, mas muitas vezes ela pode ser usada para paliação de sintomas, pacientes com sangramento, pacientes com grandes volumes tumorais, para tentar reduzir com melhora da dor, do conforto, buscando naqueles pacientes em que a gente não consegue mais pensar em plano de sobrevida, mas que no tempo de vida que ele tem a qualidade, ele não tenha um final de vida sangrando nem com dor. Então, a gente tem esses dois objetivos principais. A radioterapia, ela pode ser usada de forma exclusiva, isolada, concomitante à quimioterapia, e pode ser feita, isso daí vai ser avaliação de caso a caso, por exemplo, operatório, que é a neoadjuvância, ou na adjuvância, que é quando a gente faz a aplicação pós-operatória. Isso é para simplificar uma coisa que quem lida, a gente pega aquele paciente, principalmente na radioterapia 3D, que eu vou explicar direitinho o que é depois, e a gente seleciona algumas estruturas. Por exemplo, o que é que a gente chama de GTV? É a doença grosseira, propriamente dita, o tumor, por exemplo. Desse tumor, a gente dá uma margem de segurança e cobre também todas as regiões com risco de doença subclínica. É isso que a gente chama de CTV. Além dessa margem de CTV, a gente também inclui uma margem de PTV, que nada mais é uma margem mais ampla, considerando, por exemplo, pequenas movimentações do paciente. A gente, quando está tratando um tumor de pulmão, precisa ampliar mais essas margens de PTV por conta da própria movimentação da respiração. Então, tudo isso é levado em consideração no planejamento radioterápico. A gente dita, todos que podem ser atingidos, estão próximos à área de volume tumoral, eles também são contornados e é dado uma margem de segurança desses órgãos, por isso que a gente tem essa margem para os órgãos de risco. Isso tudo vai ser utilizado pelo físico no planejamento, e é por isso que, ao final do planejamento radioterápico, eu tenho tanto a dose que está chegando nas estruturas que eu quero tratar, como está a distribuição de dose nas estruturas que eu quero proteger. E essa é uma das maiores preocupações, porque é a dose que chega nos órgãos de risco que vai me indicar as chances relacionadas à toxicidade no futuro, tanto agudas durante o tratamento, como as crônicas. Em relação às técnicas de radioterapia, existe a radioterapia externa, na qual a paciente fica
O paciente fica deitado e a máquina que faz toda a movimentação ao redor dele. Então, não há uma proximidade do local de emissão de dose com o corpo do paciente. Diferentemente da braquiterapia. Nessa, o que caracteriza a braquiterapia propriamente dita é a proximidade da fonte de radiação da área tratada. Essa proximidade ela pode ser tanto um toque, como assim, a fonte próxima da região, ou pode ter intersticial, quando a gente literalmente transparece a pele ou o tumor e coloca a fonte de radiação entre essa estrutura. Então, ela pode ser feita dessas duas formas. Em relação à radioterapia, na década de 60, foi quando surgiram os primeiros aceleradores, já foi uma evolução importante, relacionada, antigamente a gente tinha um paciente que ficava sem nada para fixação, em relacionado a posicionamento, era utilizado cobalto. Com a evolução, a gente viu o surgimento de blocos, que são que a gente consegue desenhar o tumor, fazer esse bloco protegendo a região ao redor, então você consegue bloquear a irradiação nas estruturas que estão além bloco. Então, já foi um primeiro avanço. Na década de 80, já veio o surgimento do multileaf, que são pequenas lâminas já inseridas na saída da cabeça da máquina, digamos assim, e que ela consegue modular toda a área que você desenhou no planejamento pré-tratamento. Ali na década de 90, 2000, é que surgiu o IMRT propriamente dito, que a gente vai ver mais para frente qual foi o grande ganho relacionado a ele. Falando em posicionamento, é uma das coisas mais importantes relacionadas à radioterapia, principalmente na região de cabeça e pescoço. Todo paciente que vai irradiar a região de cabeça e pescoço, ele faz uma máscara, é desenvolvida para ele uma máscara de tratamento, já no primeiro dia, se for um tratamento 2D, que a gente vai ver logo mais o que seria, ou no dia da tomografia de planejamento no tratamento 3D. Essa máscara, ela, quando recebe calor, ela consegue ser moldada, então o paciente utiliza a mesma máscara todos os dias durante as aplicações. A ideia, obviamente, é que ele não se movimente durante a fração, que ele fique na mesma posição em que ele foi planejado todos os dias, enquanto também ele recebe a dose de tratamento. Com isso, a gente tem certeza que aquilo que a gente planejou, aquela área que a gente desenhou para ser tratada, ela está sendo refeita, quer dizer, todos os dias ele trata aquela mesma região. A gente não tem esse erro relacionado a posicionamento, pelo menos tenta minimizar esse erro. Em relação aos conceitos de radioterapia, sobre os tipos de radioterapia externa que nós temos disponível, o primeiro deles é radioterapia 2D, que é a que a gente chama de radioterapia externa simples. O planejamento dessa radioterapia é baseado em raio-x, então o paciente deita, faz a máscara e é feito o raio-x. Através de exames de estadiamento, a gente desenha toda a área do tumor e seleciona as áreas de doença subclínica que a gente quer tratar e desenha alguns blocos de proteção, que aí vai de acordo de caso a caso. Obviamente, vocês vão ver na próxima sessão, que é a radioterapia 3D. Aqui, eu não tenho como saber exatamente qual é a posição da glândula salivar, exatamente qual é a posição de laringe dele. Então, um maior volume de tecido, ele precisa ser irradiado por essa incerteza, e com isso, eu tenho um aumento do risco de toxicidade para esses pacientes. Com a evolução técnica, surgiu a radioterapia tridimensional, que nada mais é do que uma radioterapia baseada em tomografia. Os pacientes são submetidos a uma tomo de planejamento, pré-tratamento, já utilizando a máscara, que é confeccionada na própria máquina de tomografia. Ele faz uma imagem, essa imagem vem para o sistema, o radio-oncologista faz o contorno de todas as estruturas normais que eu quero proteger naquela região. O que é que eu tenho, por exemplo, de importante na região de cabeça e pescoço? Glândula salivar, uma porção do tronco cerebral, a questão da cavidade oral, e também desenho as áreas que eu quero tratar. Libero para o físico com a dose dizendo, eu quero, por exemplo, 70 grays
no meu volume de doença grosseira e quero tratar com 54 grays a minha cadeia de linfonodos profiláticas. E aí ele vai fazer todo um planejamento para tentar chegar nessa dose nessas áreas e respeitando os constraints, que são as doses que os órgãos de risco que estão ali ao redor suportam. Então, um tratamento que eu consigo uma maior precisão na delimitação, porque eu estou vendo a tomografia, então estou desenhando em cima da imagem do tumor, eu consigo uma avaliação da dose recebida em cada órgão de risco, e com isso eu consigo uma tentativa de reduzir toxicidade e um tratamento muito mais seguro. Então, a gente vê bem aqui a diferença. Uma área toda que vai ser irradiada no 2D, e aqui, que é obviamente uma imagem só, mas aqui em roxinho seria a dose chegando espalhada. Então, isso daqui é toda a área, e uma dose muito menor a gente consegue quando a gente está fazendo um tratamento conformacional. E aí, o que seria esse MRT? O MRT ele surgiu ali em torno da década de 90, mas começou a ser utilizado mais na rotina a partir dos anos 2000. Ele também é um tipo de radiação tridimensional, então os pacientes também são submetidos à tomografia de planejamento pré-tratamento, mas a diferença maior em relação ao MRT é que ele consegue se moldar ao redor da área de tratamento. Como assim? Por exemplo, aqui está o PTV, que a gente conversou antes, que seriam aquelas áreas considerando já margem de doença subclínica e movimentação do órgão. Esse RO seria o órgão de risco. Pensando em cabeça e pescoço, imagine que aqui é o volume que eu quero tratar e aqui é uma parótida. No 3D, você vê que essa aqui, que é a dose de prescrição, ele cobre bem a área de tratamento, mas ele não consegue fazer essa modulação, que é literalmente essa curvinha que o MRT consegue. Então, qual o maior benefício do MRT em relação ao 3D? Proteção de órgão de risco. É claro que a gente, na hora que a gente consegue fazer essa modulação relacionada ao tratamento, a gente pode tentar investir um pouco mais em dose, mas disparado, o maior benefício é em proteção, e com proteção, diminuição do risco de toxicidade. Então, só para conceituar, ele permite a administração das doses de tratamento, minimizando as doses nos tecidos normais, e hoje ele é o padrão para os tumores de cabeça e pescoço. Em relação às orientações gerais, a gente sabe quão mórbido, não só o tratamento, mas a doença em si, da cabeça e pescoço é para o paciente. Então, a gente tem alterações relacionadas à mastigação, à fonação, à deglutição, a questão de traqueostomia, prejudicando até a parte respiratória do paciente, questão estética. A gente sabe que não é brincadeira ser submetido a um tratamento que é tão mórbido, esteticamente falando também, por conta das consequências relacionadas à cirurgia, à radioterapia. O paciente começa a ser bem mais seletivo em relação a alimentos e muitas vezes tendo um prejuízo muito grande em seu âmbito familiar, de trabalho. Então, alguns pontos eles são fundamentais a partir do momento do diagnóstico dos tumores de cabeça e pescoço. Primeiro, controle de qualidade de vida relacionados à dor e sangramento, suporte nutricional, são pacientes que têm histórico, muitas vezes, de desnutrição. Durante o tratamento, tanto cirúrgico quanto radioterapia, vão precisar desse acompanhamento. Muitas vezes, eles precisam serem submetidos à passagem de sonda. Então, suporte nutricional é fundamental. Acompanhamento odontológico pré, durante e pós. A gente sabe que não se irradia tumores de cabeça e pescoço, a não ser em caso de risco de vida por sangramento, PS extremamente comprometido, mas não se irradia cabeça e pescoço sem adequação oral. Paciente, todos eles de rotina são encaminhados para odonto. E durante, pelo menos eu pessoalmente, o encaminhamento, eu já faço solicitação de leite da radioterapia, a laser terapia programada para ser iniciada junto com o tratamento. E no pós, por alterações que a gente já sabe, cárie pós-radioterapia, é um paciente que vai ter a diminuição importante da produção de saliva, então ele tem uma cavidade oral que precisa de um acompanhamento de perto no pós-rádio, então é pré, durante e pós, com certeza. Acompanhamento com a fono,
cuidados relacionados à traqueostomia. E, para quem faz esse segmento oncológico, sabe que um dos fatores de sofrimento são as alterações cutâneas durante o tratamento, mas que hoje a gente já tem um bom rol de possibilidades de terapias para essa área também. Alguns aspectos importantes, como a gente já discutiu antes, o IMRT permite essa modulação de dose ao redor da lesão. Para os tumores de cabeça e pescoço, especialmente, a gente tem uma preocupação muito grande com as glândulas salivares. Primeiro, por quê? Imagine um tratamento em que a dose que a gente tem que chegar no tumor gira algo em torno ali de 66 a 70 graus na maioria dos casos. A dose de tolerância da glândula salivar é em torno de 20 a 30 graus, vai variar de acordo com a dose dia, com a tabela que você vai estar utilizando. Imagine um tumor de grande volume colado com a glândula salivar. Então, muitas vezes, é impossível a preservação desse órgão. Mas hoje, com o ganho tecnológico, a gente pode tentar, pelo menos, preservar a glândula salivar contralateral. Então, de qualquer forma, a gente vai ter benefício, mas para entender que, mesmo empregando tal tecnologia, muitas vezes a perda da produção de saliva, a tolerância, pela tolerância das glândulas salivares, a gente acaba não tendo esse benefício todas as vezes. E aí, qual é a consequência da xerostomia? A consequência, muitas vezes, a longo prazo, a perda dentária, dificuldade da deglutição, perda do paladar ou alterações importantes do paladar. O paciente sempre se queixa de boca com gosto metálico, com gosto salgado, a cárie da irradiação e a consequência disso tudo também relacionada à desnutrição. Existem alguns estudos de dosimetria que demonstram um benefício e superioridade em relação ao MRT, simplificando isso de que o MRT, além dessa proteção dos órgãos de risco, também traria um benefício em controle local da doença. Outros tecidos importantes, quando a gente está analisando a região de cabeça e pescoço, sempre é levado em consideração a dose que está chegando em medula, dependendo do tumor, se for um de nasofaringe, a parte do aparato visual, auditivo, a musculatura da deglutição, a fonação e a dose mandíbula, que a gente sabe que a longo prazo pode aumentar o risco de osteoradionecrose. Então, são estruturas que a gente também analisa quando está fazendo o contorno dos órgãos de risco. Alguns estudos para exemplificar os benefícios relacionados à radioterapia têm se publicado em 2012, que avaliou pacientes que fizeram tanto adjuvância quanto dose radical. Em média, os pacientes que apresentaram a xerostomia grau 2, depois de 18 meses, juram em torno de 16%. Uma coisa interessante desse estudo é que se viu os pacientes que foram submetidos a tratamento com MRT, eles foram apresentando progressivamente uma melhora relacionada à xerostomia. Então, muitas vezes, esses pacientes eles vão apresentar esse sintoma, mas a longo prazo, muitos deles conseguem recuperar a produção de saliva, como se aquele acometimento da irradiação fosse um processo agudo, que com o tempo e essa proteção trazida pelo MRT, ele conseguisse esse benefício da produção a longo prazo. E a gente vê que a longo prazo mesmo, em torno de 48 meses, às vezes. Outro estudo interessante, que já foi publicado em 2007, avaliou pacientes, ele fez o comparativo da radioterapia convencional, que é aquela 2D, com os pacientes submetidos a IMRT. E aí, quando a gente faz o comparativo em relação à dose mediana, que chega na região de parótida, às vezes na região, no tratamento convencional 2D, a dose média que chega em parótida é em torno de 60 graus. Isso cai pela metade quando a gente emprega o IMRT. Então, em relação à preservação da função de parótida e xerostomia menos severa, o benefício do IMRT, ele é claro. Outro estudo também, exemplificando, nesse caso, também comparando a radioterapia convencional com o IMRT, a gente vê aqui que no início, nos primeiros 3 meses pós-tratamento, o IMRT ele já tem uma quantidade menor de pacientes que se queixam de xerostomia grau 2, mas esse benefício ele só aumenta com o tempo.
Então, muitas vezes, se a gente fizer uma análise aguda dos pacientes, a gente pode não observar uma diferença tão grande, mas com o passar do segmento, eles vão ter, sim, esse benefício bem estabelecido. Em relação a outros tumores e alterações que a gente pode conseguir preservar com a tecnologia, é a questão da deglutição, da disfagia, com redução da irradiação dos músculos constrictores da faringe. Vários autores já têm demonstrado em alguns estudos que a redução da dose nessa musculatura de deglutição diminui a chance de disfasia tardia e de aspiração para esses pacientes. Os dados ainda são limitados, mas eles são bem animadores. Uma questão importante, que já é uma questão social, o IMRT entrou no rol da ANS apenas em 2014. Então, isso a gente está considerando aquele tratamento para aqueles pacientes que vão ter acesso a plano de saúde. Então, para aqueles pacientes atendidos no privado, particular, com plano, o IMRT, apesar desse histórico todo, só entrou no rol da ANS e para cabeça e pescoço em 2014. Se você olhar hoje, na tabela SUS, o SUS cobre apenas o tratamento 2D para os pacientes. Então, hoje, o SUS não libera nem o tratamento 3D. A gente acaba conseguindo fazer, mas se a gente for ver o documento oficial, IMRT é um sonho. Por isso que a parte da Sociedade Brasileira de Radioterapia tem feito estudos buscando demonstrar a efetividade. Querendo ou não, o IMRT emprega uma máquina mais cara, um sistema de verificação muito mais caro, mas foi realizado esse estudo, publicado recentemente, que demonstrou que o IMRT ele é custo-efetivo. Ele sai um pouco mais caro no início, em termos de planejamento, de maquinário, mas a longo prazo ele consegue ser custo-efetivo, porque ele ajuda na diminuição dos efeitos colaterais, que vão fazer com que o paciente, a longo prazo, tragam muito mais custos ao governo. É um paciente que ele vai ter muito mais problema de deglutição, ele vai gastar mais com acompanhamento odontológico, com medicação para tratamentos relacionados à deglutição, com acompanhamento com cabeça e pescoço. Então, se o governo conseguir pensar a longo prazo, o benefício do IMRT, ele é claro e ele é custo-efetivo. Isso é uma coisa importante a ser falada. Então, de modo geral, o IMRT ele tem essa função de boa cobertura, mas principalmente relacionadas à proteção dos órgãos de risco. Maior destaque sempre é dado na literatura relacionada às glândulas salivares, mas também consegue poupar musculatura de deglutição, cóclea, entre outras estruturas. Demonstram resultados semelhantes em relação a controle de doença, mas alguns estudos apontam que ele também conseguiria um benefício relacionado a controle local e sobrevida. É isso, gente.